Então, vamos voltar ao debate. As imagens que vimos no decorrer desse bloco mostram o comportamento dos agentes de segurança. Diante disso, eu vou começar com o Coppola dessa vez. Coppola, os agentes deveriam ter sido mais enérgicos com os invasores nesse caso dessas imagens, tá, Coppola? Eu estou falando porque a gente tem aí absolutamente outras imagens do lado de fora, dos outros andares, mas especificamente dessas imagens. Naturalmente. E não só isso, realizar o policiamento ostensivo. A matéria do Leandro, ela abre mostrando, né, que praticamente eles são orientados conforme as forças policiais de segurança, elas vão se retirando. Então, primeiro afastamento da viatura, depois dos escudos, esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso é ponto pacífico e, na verdade, eu e o doutor Zé Eduardo concordamos, né, que houve sim conivência. E ela resta provada no vídeo, e conivência inclusive do ministro. Por isso que não cabe mais, ele não cabe mais nesse cargo. Não faz o menor sentido. Uma observação sobre provas, né? O ministro trouxe aí à baila o nosso debate de ontem. As provas, né, que no caso do ministro Moro, são provas de uma piada. As provas nesse caso são de conivência com o crime, ministro. É muito diferente. É muito diferente. E eu acredito no seguinte, eu não faço confusão nenhuma, ao contrário, né, dos nossos doutos magistrados do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que as pessoas elas têm que ser tratadas de acordo com os atos, elas devem responder pelo que elas fizeram. A gente está diante aí de um universo de mais de 2.000 presos em flagrante, né? Todos tratados da mesma forma. Queria saber, inclusive, a opinião do senhor sobre, né, a violação, né, de vários princípios do devido processo legal, especialmente da audiência de custódia, que você sabe que faz parte, inclusive, de um compromisso brasileiro, né, de um pacto internacional numa questão de direitos humanos. E aí você tem essas pessoas, tanto os manifestantes que estavam lá tentando, vamos dizer assim, rearranjar ou impedir a depredação de patrimônio público, sendo julgados como os vândalos que, como cavalos de Troia, entraram lá para realizar esses atos criminosos. Então, assim, eu não trato todos esses manifestantes da mesma forma porque eles não se comportaram da mesma forma. Essa é a diferença. Então, como eu vou falar que alguém cometeu um crime quando ela estava a quilômetros de distância, acampada pacificamente nas portas de um quartel? Sendo que a Constituição nos garante a liberdade de associação. É sobre isso, ministro. É sobre dar o tratamento justo a cada qual segundo as suas ações. Zé Eduardo, eu sei que está preparando aí o contraponto aí às falas do Caio, mas a pergunta inicial é: os agentes de segurança deveriam ser mais enérgicos com os invasores, tratando-se desse andar ali das imagens que a CNN trouxe com exclusividade? As imagens mostradas mostram que realmente foi um absurdo o comportamento da equipe do GSI. Um verdadeiro absurdo. E devem responder na forma da lei por isso. É claro que a nota do GSI fala que aqui eles tentaram colocar os invasores num outro andar, etc, etc. Por isso nós temos que ouvir o general G. Dias. Tá? Sabe, Caio, ouvir as pessoas é sempre bom quando elas não falam em vídeo. Né? E, efetivamente, o G. Dias tem que, efetivamente, falar aqui sobre isto e aí, a partir daí, nós faremos um juízo de avaliação sobre ele. Caio, eu não passo a mão na cabeça de companheiro meu ou pessoas próximas minhas que cometem erros, não. Eu acho que quem errou tem que pagar. Claro? Se G. Dias errou, vai ter que pagar, na minha opinião. Se não errou, não paga. Agora, ele tem direito de falar. Ele tem direito de esclarecer. Claro? Em relação às outras observações que você fez, Caio, uma pessoa pode estar a 2.000 quilômetros, ou pode estar aqui em Londres, e está praticando um crime comandado por ele no Brasil. Quando ele financia, quando ele incentiva a prática criminosa, tá certo? Então, não é a distância física que determina isso. O Supremo Tribunal Federal, sob a conduta do ministro Alexandre de Moraes, foi bastante criterioso, ou seja, até onde sabemos, porque os inquéritos são sigilosos. Mas quem efetivamente tinha envolvimento direto, seja fisicamente, seja à distância, teve prisão decretada. Aqueles que, diante de uma apuração, não tiveram a situação, foram liberados. Foi muita gente já liberada, Caio, depois de uma apuração rigorosa. A prisão preventiva, ela busca evitar cautelamente a continuidade de um ato delituoso. Então, foi feita a preventiva e, a partir daí, foi se fazendo a respectiva apuração. Isso está no inquérito. Quer dizer, você efetivamente não pode, sem olhar as provas desse inquérito, chegar às conclusões que você chega. Claro, dizendo que alguns são inocentes, os outros... Mas qual é a prova que se tem?
Eu acredito, sinceramente, que essas provas estão no inquérito e ensejaram decisões corretas da Justiça em relação a isso e bastante criteriosas do ministro Alexandre de Moraes. Claro? Então, aí que fica um pouco a contradição, Caio, do teu raciocínio. Quer dizer, aqueles que entraram, que quebraram, que fizeram, que estilhaçaram vidros, têm que ser punidos, Caio. Não tem como. As imagens são claras, são evidentes, são vândalos, sim. Vândalos que foram instrumentalizados por quem queria dar um golpe de Estado. Vândalos que foram instrumentalizados por aqueles que queriam desestabilizar o novo governo, como fizeram lá no Capitólio. A história é a mesma, cara. Então, não dá para tratar com 2 pesos e 2 medidas essas duas situações. Muito bem, os dois ainda têm aí 2 minutos, 2 minutos e 17, o outro 2 minutos e 42 segundos. Eu continuo girando nossa reportagem sobre essa matéria exclusiva, essa reportagem exclusiva da CNN. Vamos a Brasília mais uma vez. As imagens da atuação do GSI durante a invasão ao Planalto deu à oposição mais um elemento para pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pela abertura de uma comissão mista parlamentar de inquérito. Vamos então com informações da Caroline Rosito, direto do Congresso Nacional. Oi, Carol, boa tarde para você. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a oposição está utilizando aqui de uma estratégia de obstrução dentro das votações aqui nas comissões da Câmara dos Deputados, por exemplo, na CCJ a gente está vendo esse exemplo acontecer durante toda a manhã, né? A oposição está pressionando o governo, pressionando o presidente do Senado, melhor dizendo, Rodrigo Pacheco, para dar andamento na instalação, garantir a instalação da CPMI para apurar, então, os atos do dia 8 de janeiro. E aí, utilizando essa estratégia que já foi articulada desde ontem entre deputados e senadores, logo depois que Pacheco, então, anunciou o adiamento da sessão do Congresso, que é a sessão responsável ali para garantir a leitura do requerimento da instalação dessa CPI, mesmo ela sendo remarcada já para a semana que vem. A oposição está falando aqui no plenário que o presidente do Senado não teve palavra, não cumpriu o acordo que foi feito com os senadores e deputados já há algumas semanas para garantir a leitura e dar prosseguimento, então, ao processo de instalação dessa CPI que a oposição está pressionando para conseguir investigar ali os atos do dia 8, buscando os participantes, os responsáveis pelas invasões que aconteceram às sedes dos 3 poderes. O assunto está repercutindo aqui nas comissões, não só pela questão do adiamento, mas também, claro, por causa das imagens que foram obtidas com exclusividade pela CNN, mostrando ali um baixo número, né, de agentes dentro do Palácio do Planalto, do batalhão do Palácio do Planalto, protegendo a sede do Executivo e também a própria atuação do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, que vai dar munição, inclusive, para a audiência pública, que está marcada para as 2h da tarde na Comissão de Segurança Pública, que conta ali com a expectativa de presença do ministro, então, Gonçalves Dias, né, a partir das 2h da tarde. A gente segue acompanhando, Luciano. Obrigada, Carol. Eu vou voltar então aqui aos nossos debatedores, que ainda tem cerca de 2 minutos, os dois aqui para a resposta. Caio Coppola, eu vou começar com você. Eu vou mandar logo as minhas perguntas, que eu tenho medo de você gastar todo o tempo e eu não poder perguntar. Então, vou mandar logo tudo. Primeiro, se isso incentiva e é mais um elemento forte para que se tenha uma CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E a segunda pergunta, que eu gostaria que os dois respondessem também, é a seguinte: essa suposta conivência dos agentes de segurança nessas imagens da reportagem exclusiva da CNN, elas amenizam de alguma forma, mudam a situação dos vândalos do dia 8 de janeiro, juridicamente falando, obviamente? Não, pelo contrário, a situação dos vândalos permanece a mesma, né? Eu sou um militante da lei e da ordem. E eu quero mais que essas pessoas que cometeram atos criminosos flagrados em vídeo sejam julgadas, inclusive com todo o rigor da lei. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre diferenciar quem são financiadores, organizadores, vândalos, de quem são os manifestantes. E claramente era o público majoritário desses atos. Porque a gente está falando aí de 313 pessoas ainda presas, mas a gente está falando quase 2.000 aí que já foram soltas. E queria lembrar aí ao meu colega advogado, né, que presume-se a inocência da pessoa, né, no devido processo legal. E a gente sabe muito bem que houve violação de uma série de garantias constitucionais, inclusive
da garantia da audiência de custódia. Então, assim, é um assinte ouvir de um militante dos direitos humanos, como eu sei que é o caso do professor, que a conduta do senhor Alexandre de Moraes foi rígida, proba, correta e acertada. Não é possível. Você não pode prender um idoso em condições degradantes. Você não pode colocar, né, esses manifestantes numa situação análoga à de um campo de concentração. Isso não faz o menor sentido. Isso é essencialmente injusto e configura perseguição política. Muito bem, Zé Eduardo Cardoso, a minha pergunta, as minhas perguntas para o Caio são as mesmas para você. Em relação à CPMI, a gente tem mais elementos para instalar uma CPMI, dar força para a oposição que gostaria de instalar essa CPMI, e isso muda a situação juridicamente, a suposta negligência dos militares, obviamente, muda a situação dos vândalos do dia 8 de janeiro? Concordo com o Caio nesse aspecto, não muda absolutamente nada. Quem praticou ato ilícito com colaboração ou sem colaboração das autoridades tem que ser punido, isso tem que ser investigado e tem que haver a aplicação de sanção. Em segundo lugar, Caio, prisão preventiva e prisão cautelar, ela ocorre sempre antes do contraditório e da ampla defesa. Ela ocorre no momento em que a situação está dada, ou é prisão em flagrante, ou eu tenho uma prisão preventiva. Aquelas pessoas que foram presas preventivamente, o foram a partir da possibilidade da continuidade delitiva. Nós tínhamos tido situações já no Distrito Federal, nos dias antecedentes, lembra disso? Que teve invasão da Polícia Federal, teve uma série de coisas. Houve a prisão, sim, e corretamente decretada. O que não pode acontecer, Caio, é eu tratar com 2 pesos e 2 medidas, né? E aí eu falo claramente, quando o ministro disse que os presídios brasileiros tinham péssimas condições. E agora, mas você só está se insurgindo agora em relação a isso, quando, ao que consta, as condições desses presos eram muito melhores do que a maior parte daqueles presos brasileiros, daqueles que estão no cadeião de São Paulo, que você conhece bem. Ou seja, eu sou contra qualquer violação de direitos humanos, mas humanos são todos. Os meus amigos e os meus adversários. Humanos são todos aqueles que estão hoje no presídio e estão sofrendo com prisão preventiva, Caio. Essa é a realidade mais pura e crua. Ou seja, não dá para ter 2 pesos e 2 medidas. Até onde sei, houve a prisão. Se teve situações específicas que desatenderam regras básicas daquilo que é comum nas prisões do Brasil, tem que ser apurado e punido quem efetivamente propiciou isso. Agora, não houve nada diferente daquilo que acontece com milhares de brasileiros no Brasil todo e que você não se insurge. Olha, eu acho que não dá para a gente justificar a transgressão a direitos humanos simplesmente alegando que há uma situação pior em outro lugar, doutor. Sinceramente, essa é uma linha de raciocínio pífia. E quando a gente vê, você conhece bem os pressupostos aí para a decretação de prisão preventiva. Você sabe bem disso. Qual o perigo que uma senhora idosa, certo? Que não existe prova de que ela estava financiando o ato, ela estava simplesmente acampada na frente de um quartel, que ela vai, de certa forma, desestabilizar a democracia brasileira. Pelo amor de Deus, basta registrar essa pessoa, catalogar ela e depois proceder-se à investigação. Sabe, a gente está num estado das coisas em que a justiça é operada por pessoas aparentemente vingativas. Isso que está sendo feito não é justiça, é vingança, doutor. Muito bem, os dois têm 20 e poucos segundos. Caio, eu continuo com você, porque o Zé Eduardo, ele diz que, na verdade, os setores mais à direita, que às vezes reclamam de situações ou de pautas de direitos humanos, tratam com 2 pesos e 2 medidas os encarcerados. Isso é real ou é uma acusação injusta para você? Olha, eu acho que 2 pesos e 2 medidas, infelizmente, é um vício do debate público e da realidade, né, que a gente experiencia no dia a dia. Eu procuro, né, não incorrer nessa falta. Eu já falei aqui até por ocasião de um debate sobre drogas, me entristece sobremaneira saber, para usar de novo as palavras do ex-ministro, que as cadeias brasileiras são verdadeiras masmorras, né? Isso é deletério para a nossa democracia. Muito bem, Zé Eduardo. Meus cumprimentos, Caio. Em geral, as pessoas de direita, extrema-direita, acham que presídios são colônias de férias, né? E agora, quando são presas pessoas que são vinculadas a ele, direitos humanos, etc.
os presídios e as condições carcerárias no Brasil são péssimas para todos e, como tal, nós devemos estar sempre denunciando. Não é só porque pessoas estavam lá, que foram presas e que eu tenho uma simpatia ideológica, que eu vou simplesmente dizer que é no caso deles que ocorre isso. Isso, lamentavelmente, acontece em todo o Brasil.